Memórias em Travessia apresenta Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta. Christine Greiner, O corpo, pistas para estudos indisciplinares. Tudo que é vivo deve coabitar com a desordem e a instabilidade. Não há escolha. Esta é a natureza do vivo. Assim, no que diz respeito ao corpo, para estudar um regime de atividade corporal, é preciso estudar a estabilidade e a instabilidade que em certas circunstâncias têm uma configuração e em outras já são modificadas. O tipo de performance de um corpo depende sempre da estrutura do sistema, na relação com o ambiente e na forma como a memória se manifesta. Quais os caminhos você escolhe para pensar o seu corpo? Vamos ouvir Andrea Mello, artista visual e intérprete criadora. Entre corpo, natureza e ancestralidade amazônica, tece dança, performance e artes visuais. Atravessada por memórias, mitos e vozes femininas, sua obra ecoa os fluxos da floresta e os rios que a alimentam. Vive e cria em Porto Velho, Rondônia. Eu sempre gosto de falar sobre a minha relação do meu corpo com a dança, porque eu acho que se eu não tivesse talvez sido obrigada pela minha mãe a fazer balé, eu detestava, talvez nunca tivesse chegado a essa descoberta. Mas eu entrei na dança pequena, né, com 7 anos, porque as meninas faziam balé, né, eu tinha as pernas tortas, né, ia me ajudar a fazer dança, ia ajudar a fazer o balé, postura e tal. E eu entrei no balé muito contrariada, de 7 aos 10 anos, muito ainda na marra. Eu acabava me frustrando, né, entre o que eu via do balé e o que acontecia no meu corpo, né, até o meu corpo dava conta. E aí meu corpo era muito inquieto e eu queria ficar movendo de outras formas, mas ao mesmo tempo eu tinha contato com histórias da dança, histórias de artistas, e aquilo também me encantava, né? Aí veio o jazz, né? Veio outros experimentos, e teve uma época que, já adolescente, eu tive contato com um artista mineiro, o Luiz Gomide, e aí a dança passou a orientar muitas coisas na minha vida, até que quando eu tinha uns 22 anos, no momento em que teve uma mudança, né, uma travessia, que foi a gravidez da minha primeira filha. E aí eu parei de dançar, e aí eu passei a viver uma vida por alguns anos que eu digo que não era minha. Em algum momento eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque essa vida aqui não é minha, não. E no processo de separação, e uma grande amiga me falou, André, olha, tem uma vaga para professora de dança aqui no Sesc. E fazia alguns anos que eu estava afastada da dança, e aí eu fiquei com muito medo, né? Eu já estava aí, nesse momento, com 3 filhos, e era uma loucura, porque eu já levava junto comigo para dar aula, eles ficavam por ali, e todos acabaram dançando também, embora ninguém dance mais, né? Então, mas foram, quando estavam pequenos, né, eu botava para dançar comigo, enfim. E a dança foi tomando mais espaço ainda. E aí eu me encontrei de novo, né? Me encontrei de novo essa das tantas Andrés, né? Tantos de nós em nós mesmas com o passar do tempo, né? E aí eu voltei para essa Andréa que eu gosto muito. Eu acho que eu gosto mais dessa Andréa que dança, né? Bom, eu sou a Andrea Mello, estou a Andrea Mello, uma mulher nascida em Manaus, no Amazonas. Vim para Porto Velho, nesse pedaço de norte. Sou uma mulher amazônica, trabalho com essa pesquisa desse meu corpo, né, desse corpo que se move tanto nos espaços urbanos quanto nesses espaços de Amazônia. Sou filha da Maria Auxiliadora, do seu Ayrton, das minhas avós
Dona Conceição, né, igual Mariazinha, tem meus avós Mundico e seu Zé de Bica, e também são referências de quem eu sou hoje. Um pouco dessa pessoa que está falando aqui. A dança, ela para mim me proporciona um lugar de olhar para as coisas ou de refletir numa linguagem que transcende também a fala, né? Essa comunicação. A dança, ela me proporciona uma forma do que mais do que realizar gestos, mas de também curar de momentos de muita angústia ou de momentos em que eu estou realmente perdida dentro de mim. Eu acho que a vivência dentro dessa experiência corpo, ela está em tudo que eu me relaciono, então ela me fez conhecer muito, ela me faz conhecer muito sobre mim. É interessante estar conversando assim contigo, né, e conversando com um programa que é de Minas Gerais, porque hoje me fez pensar sobre como eu fui impactada por um mineiro, né, por esse mineiro, e também me fez lembrar assim, que a minha primeira referência de dança contemporânea vieram lá do grupo Corpo, que é de Minas e tal, essas danças, né, essas danças que eram de outros lugares, né, aí o grupo Corpo, aí depois fui lá, fui pensar em Pina Bausch e tal, e aí eu fui pensar em outras, Lia Rodrigues, vieram tantas pessoas, e aí, ao mesmo tempo, aquilo impactava a minha dança, mas ao mesmo tempo eu sentia que ainda não era, né, o meu lugar, que eu ainda estava perdida nesse lugar da minha dança, porque as referências elas eram de fora, né, e não que não sejam importantes, se são, mas com o tempo assim eu comecei a perceber que tinha um outro jeito de dançar, porque meu corpo também era outro, né? Era um corpo impactado por uma vivência que é aqui no norte, de um outro clima, de uma cidade que, ao mesmo tempo que está na Amazônia, ela tem uma relação super conflituosa. Eu moro em Porto Velho, moro em Rondônia, né? É um estado majoritariamente agro e que tem uma relação conflituosa com a floresta, com corpos de mulheres também, né? Então, assim, e aí eu sei que isso atravessa também outras cidades, outras localidades, mas aquilo começou comecei a pensar, poxa, mas eu estou num lugar tão quente, poxa, mas não é por aqui. E aí acho que a minha dança foi criando um lugar de entender pertencimento e território, e entender as minhas vivências também, quando eu comecei a ver a dança de pessoas aqui do norte. Eu fui conhecer artistas como Francisco Rieder, que é um artista da performance de Manaus, a Francis Baiage, enfim, de Manaus também, a Rosângela Colares de Belém, a Regina do Acre, a Regina Maciel, e assim, enfim, fui conhecendo e começando a olhar para o que acontecia de dança aqui, nesse lugar, e fui começando a pensar na dança como lugar de me encontrar mesmo como mulher amazônida, como corpo nesse território, né? E aí essas coisas começaram a vir para a minha movimentação, para a minha dança, para a minha pesquisa. De alguma forma eu tento também trabalhar isso com os meus alunos, que todo corpo tem sua dança, né, seu movimento, seu ritmo. E aí acho que é isso, acho que a dança é muito democrática, né? Ela acolhe muito todos os corpos, né? Então acho que é isso, que a dança é um cerne na minha vida, ela está ali sempre permeando tudo, né? Gosto de compartilhar a minha vivência aqui e essa questão do território, porque, enfim, nasci em Manaus em 73, né? Então, mais de 50 anos, né? Acho que é sempre interessante falar, porque eu tenho pensado muito nisso, né? Nesses corpos mais velhos que dançam.
Enfim, né? A minha vivência foi muito mesmo, tomando banho de carapé, na beira de rio, na mata. Então, minha infância foi muito impregnada desse lugar da floresta, né? Eu vim pequena para Porto Velho ainda, com 7 anos, né? A gente veio no Fusquinha pela Transamazônica. Foi uma travessia que, na época, eu não percebi, assim, na hora, a dimensão daquilo tudo. Às vezes eu vejo que há um pensamento muito romântico, né, sobre isso, né? Mas a gente aqui no norte sente o impacto de construção de hidrelétricas, o impacto de grandes madeireiras. E eu acho que eu sempre trago isso porque, ao mesmo tempo que tem toda essa boniteza de estar em contato com a floresta, tem tantas coisas assim que às vezes ficam distantes, né? Acho que é importante falar sobre isso também. Toda vez que fala memória, eu sempre me lembro do Ali Salomão, de uma poesia que ele diz que a memória é uma ilha de edição, é uma câmara de ecos, né? E aí eu sempre penso que memória é esse corpo em movimento que está sempre se refazendo, que é o que me atravessa, né? É também o que eu deixo nos outros, é o que eu deixo no mundo. Eu penso em memória, eu penso também em árvores, né? A memória como algo vivo, né? Que respira. E é tanto mais que isso, né? Que foge às palavras também. Memórias em Travessia apresentou Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta.